Aplicações práticas. Quantos metros de fio são necessários para ligar os fios de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz, que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste, como mostra a figura a seguir? Bem-vindos ao Arraiar do Tio Fábio. No mês de São João, Santo Antônio e São Pedro, a gente vai falar de fogos, fogueira, comidas típicas? Não, também podemos falar, mas vamos falar de matemática. Vocês viram no último assunto que a gente falou sobre uma coisa chamada Teorema de Pitágoras. E o que é Pitágoras? Ou melhor, quem foi Pitágoras? Matemático grego, como eu já falei no vídeo anterior, que viveu aproximadamente entre o século 400 e 500 a.C., desenvolveu muitos conceitos que até hoje são aplicados na geometria e um deles é o Teorema de Pitágoras, por isso esse nome. Todavia, como eu falei também no vídeo, há alguns fundamentos que dizem que talvez esse conhecimento já existia, já desenvolvido pelos egípcios. Como nesse momento a gente não quer saber quem inventou os ovos, mas sim quem trouxe os ovos para a gente, vamos lá. O Teorema de Pitágoras basicamente é isso aqui, gente. Em um triângulo retângulo, e para quem não lembra, triângulo retângulo é todo aquele que tem um ângulo reto. Propriedades básicas dos triângulos. Tenho 3 ângulos aqui dentro, por isso se chama um triângulo. Teremos por isso 3 lados. Toda vez que um deles for um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo formado. Claro, terei que ter os outros 2 ângulos, a soma dos 3 tem que ser 180, sendo isso ocorrendo e um deles sendo 90, eu tenho um triângulo retângulo. Quais as características deles? Eu terei sempre 3 lados, A, B e C, sendo que A, que é o maior lado, será a hipotenusa, e os outros 2 lados, que são menores que o A, serão os catetos. Esqueci um Szinho aqui. Queridos, prestem atenção numa certa propriedade do triângulo retângulo. Esse é o ângulo de 90 graus, né? Oposto a ele sempre será a hipotenusa, ou seja, 90 graus dentro do triângulo retângulo é o maior ângulo. Oposto ao maior ângulo está o maior lado, que é a hipotenusa. É uma característica que não se refere exatamente a essa propriedade, mas é muito importante. Dito isto, vejamos o que o Teorema de Pitágoras diz. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, é a hipotenusa, B e C são os catetos. Então, o quadrado desse lado será igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados. Isso é muito útil para nós. Vocês nem imaginam a quantidade de problemas do dia a dia que a gente pode resolver simplesmente aplicando essa propriedade. Eu trouxe um que foi logo no começo do vídeo, que vocês viram, que eu falei sobre ele. A gente vai repeti-lo aqui usando esse desenho. Eu vou só apagar isso aqui que a gente já sabe, que vocês já têm, para ver como é fácil você conseguindo enxergar esse formato de um triângulo retângulo. No problema que você tem que resolver, é só aplicar a propriedade do Teorema de Pitágoras, certo? Vou tirar isso. Vocês vão ver que vocês vão conseguir enxergar esse triângulo a partir de agora em várias situações. Lerei um resumo da questão. Vocês já viram no começo do vídeo. Vejam só. Quantos metros de fio para ligar os fios de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está do lado da casa a 8 metros da base do poste? Se eu imaginar, vou pegar o meu auxílio isso aqui, que esse é o poste. Poste, aqui é a caixa, é aquela parte das lâmpadas que ficam lá em cima. 6 metros é aqui, a altura desse poste. Essa distância do poste até a caixa de luz, que aqui é a casa, imagine que aqui é a casa, certo? Desenho não é o meu forte, mas tudo bem, vamos lá. Aqui é a base da casa, ó. Ó. E aí o que eu tenho? Daqui até aqui, eu tenho 8 metros. Ele quer saber, aqui é os fios, que está desde a caixa de luz aqui até o poste, o alto do poste. Esse valor eu não sei, que é a quantidade de fios que eu preciso para esticar, até poderem ligar a energia elétrica até minha casa. Quantos metros eu vou precisar? Quantos metros o rapaz, o instalador, vai precisar esticar de fio para poder fazer essa ligação? Meninos, vocês conseguem identificar que aqui é um triângulo retângulo
Então, eu tenho 8 metros aqui e 6 metros aqui. Esse lado é o lado maior. Se eu ver que aqui faz um ângulo reto, e realmente faz, ó. O que eu vou ter aqui? Um triângulo retângulo. Se eu tenho 6 aqui e 8 aqui, eu tenho x aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse é a hipotenusa, x, hipotenusa. Quem são os catetos? Esse lado e esse lado. 6 e 8, catetos. Eu posso usar o triângulo, o teorema de Pitágoras? Posso. Eu vou apagar esse meu desenho lindão aqui. Vou apagar só um pedacinho da casa, tá bom? E posso simplesmente dizer que o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, igual a soma dos quadrados desses dois. E agora, olha só que lindo, como fica isso? X ao quadrado, eu ainda não sei quanto é, deixa do jeito que está. 6 ao quadrado, gente, vocês já sabem, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado é igual a 36 menos 64, 100. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado que eu preciso extrair esse número, o que eu faço? Qual é a operação contrária à potenciação? Raiz, radiciação. Então eu ponho a raiz quadrada desse número. E, para não dar diferença no resultado, a raiz quadrada do que tiver do outro lado da igualdade, que nesse caso é 100. Raiz quadrada de x ao quadrado, eu não posso cortar, aqui não tem um 2, como é a raiz quadrada, eu não posso cortar com esse 2, sobra só o x. E a raiz quadrada de 100? Ora, gente, qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar esse valor? 10. 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada é 10. Então, resposta, x igual a 10. Ou seja, serão necessárias, as respostas têm que ser corretas, né? 10 metros de fio. Um problema simples do dia a dia. Vocês viram que usando a simples base, a simples regra, fórmula do teorema de Pitágoras, você chega no resultado. Faça uns exercícios seguindo sempre esse princípio. Nem sempre vai ser para calcular a hipotenusa, pode ser para calcular um dos catetos. Aí você usa como se fosse uma equação do primeiro grau, joga a variável para o outro lado e deixa os números desse lado. Sempre lembrando, quando você mudar um valor de um lado para o outro da igualdade, você precisa fazer o quê? Lembre-se, inverter a operação. Mais vira menos, menos vira mais. Multiplicação vira divisão e o contrário também. Tá? Passarei para esse lado para mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Gente, look to me and I look to you. Vejam que isso aqui é muito fácil. Não tem tempo segredo. Propriedades básicas da matemática e o conceito que vocês aprenderam que o Pitágoras nos trouxe, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são os outros dois lados do triângulo. Simples, fácil e prático. Vejo vocês nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e também sugestões também. Estarei lá para atender a todos. Meu arraiar continua. Espero vocês no próximo vídeo. Fui! O caminho do sucesso está sempre em construção. Lily Tomlin.